Olá, muito bom dia a todos. Iniciamos mais um programa Palavra de Fé. Nesta quinta-feira, hoje, 11 de novembro de 2021, falamos mais uma vez da Palavra de Deus. Sempre é motivo de alegria podermos falar da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, o livro mais vendido de todos os tempos, e esta palavra que edifica o homem, que transforma o homem. E já convidar a todos, neste domingo às 9 da manhã, você, meu amigo, minha amiga, e também às 19h30, aqui na Igreja Ministério Luz do Mundo, no centro, e também um pessoal da Cidade Norte, de toda a região, às 19h30 também, na Cidade Norte, aí na Rua Teresópolis, aí próximo ao Mercado Mano Manfroy, e também próximo ao ginásio de esporte Sarará. Nós vamos estar ali também cultuando a Deus e abençoando a vida de todos no nome do Senhor Jesus. Neste domingo, Deus tem algo grande para a tua vida, para a tua casa, para o teu lar e para a tua família. Olha o que a Bíblia diz lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando Paulo descreve, no capítulo 4 e no versículo 12, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos, o Jesus Cristo de Nazaré. Ou seja, não há como encontrar. Nós não conseguimos adquirir a salvação eterna se não for através de Jesus Cristo de Nazaré. Nós precisamos o homem, o culto de domingo, aonde nós vamos cultuar a Deus. O que acontece no culto de domingo? Nós viemos adorar a Deus, glorificar o nome do Senhor. Nós viemos cultuar a Deus, determinar a vitória também em nosso favor. Porque quando nós buscamos a Deus, Deus então se manifesta. E Ele não só nos abençoa, a Bíblia é bem clara, ela diz: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós buscamos a salvação eterna, buscamos o reino dos céus, buscamos a presença do Espírito Santo, o Consolador, o Ajudador, o Espírito da verdade, aquele que está dentro de nós, quando nós o buscamos a Deus, então Ele se manifesta, e isso faz com que nós então tenhamos o quê? A proteção, com que nós tenhamos uma vida diferente. Por isso que o cristão vive com uma paz interior, a paz de espírito, como nós costumamos falar. Nada pode tirar você da presença de Deus. Essa paz, ela é magnífica. Jesus disse: a paz que eu vos dou, o mundo não pode vos dar. Por isso que a Bíblia é muito clara. Os frutos do Espírito, a alegria vem do Senhor. Há muitas pessoas que buscam a felicidade, mas ninguém consegue ser feliz o tempo todo. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando nós estamos em Cristo Jesus, nós estamos alegres. Pode vir as dificuldades, pode vir os problemas, pode vir as batalhas, mas em todas nós somos vencedores. Nós passamos em nome do Senhor Jesus e Deus então nos abençoa poderosamente. E aqui é muito claro, não há salvação em nenhum outro nome, nem debaixo dos céus não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus, o autor e consumador de toda a obra. Eu vou um breve intervalo e já voltamos. Panificador e Restaurante Saboricia. Venha saborear o melhor e mais completo café colonial da cidade. Servimos almoço com buffet completo, com diversos tipos de carnes e saladas. E no sábado, a tradicional feijoada. Atendemos eventos, aniversários e casamentos. Faça já o seu pedido. Panificador e Restaurante Saboricia. Conforto e beleza para a sua casa é com a Jardine Decorações e Estofaria. Estofados novos, estofados sob medida e reforma de estofados. A Jardine tem também divisórias, cortinas, persianas, pisos laminados e condições especiais. Jardine Decorações e Estofaria, desde 1991, embelezando o seu ambiente.
Rede de Postos Panda. Abasteça em uma unidade de nossa rede e comprove a qualidade dos nossos combustíveis. Rede de Postos Panda, em Francisco Beltrão, Candói, Shoppingzinho, Marmeleiro, São José do Cedro, Santo Antônio do Sudoeste e Pato Branco. Muito bem, estamos de volta falando da Palavra de Deus neste domingo, 9 da manhã, 19h30, também o momento que nós vamos estar cultuando a Deus e adorando a Deus, aqui na Igreja Ministério Luz do Mundo e também às 19h30 no Pinheirinho, na Cidade Norte, para que nós possamos estar juntos na presença de Deus. Eu tenho certeza, não há salvação em nenhum outro nome a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Eu gostaria que você acompanhasse comigo aquilo que foi ministrado no domingo passado na Santa Ceia. Acompanhe comigo. E no capítulo 17 do mesmo livro que estamos imbuídos, nós encontramos Elias indignado diante da situação que estava acontecendo no meio do seu povo. Ali havia um povo que estava servindo outros deuses. Ali havia um povo que não mais adorava o Deus verdadeiro. E Elias então começa o seu ministério, o qual relata no capítulo 17. Elias estava diante os moradores de Gileade, e cuja presença Elias estava era a presença do Senhor. Elias olhava para que se fizesse tudo de acordo com a lei dos seus dias, que não era servir outros deuses a não ser o Senhor Deus dos exércitos. E quando Elias está sobre a face da terra, e ele fala, ele argumenta, ele faz a sua oração, Deus que tem intimidade com Elias, Elias que tem intimidade com Deus, ele responde imediatamente à conversa de Elias, ou à oração de Elias. Elias então pede para que não houvesse mais chuva sobre a face da terra, e Deus então diz: não só não vai haver chuva, como também cera-se os céus, e nem orvalho desce naquele local. E assim foi feito, segundo a oração de Elias, segundo o propósito que estava imbuído no seu coração. A Bíblia diz que por 3 anos e meio não houve chuva, muito menos orvalho que desceu sobre a face da terra. Mas aquele povo que serviu outros deuses, que serviu a Baal, eles ficaram irados, irritados, e buscavam para destruir. Mas toda boa obra, quando é feita de acordo com a palavra do Senhor, quando é feita esta boa obra direcionada por Deus, Ele traz os meios, os momentos para nós conduzir toda a boa obra. A Bíblia diz que ele está conduzindo, e o próprio Deus diz para Elias: Elias, você precisa sair, porque eles vão buscar para te matar, para te destruir. E Elias, a Bíblia diz que ele sai, ele vai para o caminho do ribeiro, ao oriente, aonde tem um riacho chamado esse Querite. Elias está se escondendo daquele povo que quer a sua morte. E a Bíblia diz que Deus enviava todo o dia, no final da tarde, Ele enviava o pássaro para levar pão e carne para Elias. Quando o homem está debaixo do propósito de Deus, pode acontecer o que queira acontecer sobre a face da terra. Deus tem os seus meios e as suas formas para sustentar o homem. Elias, ele está se escondendo, mas come e bebe do ribeiro. Os dias vão passando, se seca o ribeiro. Deus tem os seus meios. Ele vai à casa de uma viúva. Por sinal, naqueles dias, viúva era sinal de miséria, de dependência, era sinal de ofuscação financeira. Mas a Bíblia diz que Deus o envia até aquele local, e ele ali tem o seu sustento. Ele come, ele bebe e continua a sua jornada. A Bíblia diz que, chegado-se o momento, Elias está diante
diante de Deus, o homem que tem chamado, o homem que tem promessa, o homem que está adorando a Deus, que tem intimidade com Deus, Deus vai dando os meios e as formas para ele conduzir. Mas chegando-se o momento, Elias, a Bíblia diz que ele se encontra com aquele povo. Que povo é esse, pastor? Aquele povo que adorava a Baal, que servia aos deuses de Acera, de Astarote, aqueles deuses feitos por mãos de homem. E o nosso Deus nunca dividiu a sua glória com ninguém. O nosso Deus nunca dividiu a sua glória com homem algum, com outros deuses. Então sempre estava agindo o Senhor em favor de Elias. E Elias, aquele homem que cultuava a Deus, ele marca um culto, ele marca uma reunião para adorar a Deus. Ele prepara-se e convida as pessoas, mas a Bíblia diz que foi somente Elias. Ele estava só no cume do Carmelo. Foram também com ele profetas que adoravam outros deuses, que adoravam o deus Baal, o deus Astarote, e colocaram-se no cume do Carmelo. Eu digo que o cume do Carmelo seria o lugar de adoração, aonde Deus se manifestava. Nos dias de hoje, a igreja a qual eu e você estamos para cultuar a Deus, o lugar que estamos para cultuar a Deus. Elias estava lá no cume do monte, 850 profetas de Baal e de Astarote estavam reunidos, e Deus então sempre se manifesta naquele que tem intimidade, naquele que cultua, naquele que tem vontade de servi-lo. Elias era dessa forma, cultuava a Deus, servia a Deus. Está ele no cume do Carmelo. A Bíblia diz, e você conhece a história a qual estou narrando, a Bíblia diz que os profetas de Baal, aqueles que serviam outros deuses, invocaram os seus deuses, mas nada lhe aconteceu. Chegando perto das 3 horas da tarde, Elias ainda dá uma olhada e diz: aonde estão os deuses de vocês? Pode ser que está viajando, pode ser que está descansando, pode ser que está dormindo. Elias ainda tira um sacote daquele povo, aquele momento tão cruciante que estava vivendo, esperando para destruir Elias. Mas Elias agora se coloca diante do seu Deus, ele se coloca diante do Senhor. Não tem ninguém com ele, porque há coisas nas nossas vidas que nós precisamos resolver, é nós. Ele invoca a presença do Senhor, e a Bíblia diz que Deus se manifesta. E Elias agora mata todos os profetas de Baal e está descendo do cume do Carmelo. Elias vem descendo muito alegre, muito feliz. O seu coração está empolgado diante os fatos que aconteceram, diante os relatos que aconteceram. Mas de repente Elias desce do cume do Carmelo, e toda vez que alguém recebe algo, e quanto maior é aquilo que você recebe, maior é o preço, maior é a luta, maior é a perseverança, maior é a estratégia do diabo para querer vir contra a tua vida. Mas basta eu e você decidir o que nós queremos. Elias desce do Carmelo, está lá embaixo, e de repente vem uma mensagem. Mensagem essa que de repente você tem ouvido, você tem escutado. Mensagem essa que, queira dia sim, dia não, nós temos ouvido também diante dos nossos dias em que estamos vivendo. Que mensagem é esta, pastor? A mensagem de Jezabel. Aquela mensagem veio ao ouvido de Elias. Elias conhecia o seu Deus, assim como eu e você. Tinha visto Deus se manifestar, a glória do Senhor tinha descido, os profetas tinham sido mortos. Mas em vez de continuar a dar ouvido à palavra do Senhor, em vez de dar ouvido, saiu ele daquela reunião, daquele culto. É a mesma coisa que você sair de uma reunião como esta, de um culto como este, nessa noite, de comer e beber do corpo e do sangue do Senhor, de ouvir a palavra ministrada pelo Espírito do Senhor, e deixar a palavra de lado e ouvir aquilo que as pessoas vão dizer. Elias ouviu a mensagem era essa: Jezabel manda te dizer que amanhã, por esta hora, outro tanto, você será morto, você será destruído. E a Bíblia diz que Elias então, ele sai, o seu coração está angustiado. Acabe fez saber tudo o que estava acontecendo.
Elias sai da onde ele está. Elias agora não quer mais ser guiado por Deus. Elias não quer mais nesse momento ser direcionado pelo Senhor, mas direcionado por alguém que vem falar, por alguém que vem colocar caraminhola na sua cabeça. Separar eu e você aqui, em nome de cada um que aqui estamos, e observarmos a nossa vida como Elias, podemos dizer uma coisa: até aqui nos ajudou o Senhor. Deserto, muitas vezes quando falamos do deserto, achamos que o deserto é o fim. Quando falamos do deserto, achamos que o deserto é para a destruição. Deserto é a escola de Deus. Deserto é lugar de intimidade com Deus. Quando você está no deserto, você para ouvir. Quando você está no deserto, num problema, numa dificuldade, você fica sozinho por alguns instantes e começa a pensar a respeito da sua vida. Começa a ver aonde acertou, aonde errou. Porque quando Elias desceu, estava cheio de vaidade, descendo do cume do Carmelo. Deus é comigo, a glória dele desceu. Os profetas foram mortos. Quando Deus nos leva para o deserto, todo deserto não tem somente o sol escaldante, e muito menos a madrugada fria, mas tem uma pequena árvore, tem um pequeno zimbro. Esse pequeno zimbro é a mão do Senhor te guardando, te protegendo. É a mão do Senhor que está fazendo com que você tenha descanso e pare para ouvir a voz de Deus. Elias está ouvindo agora, mas o anjo vem e diz para ele: Elias, levanta, porque muito comprido será teu caminho. Elias fica deitado, ele não quer mais caminhar. O anjo vem e acorda Elias: rapaz, levanta e come. Aqui tem pão cozido nas brasas, aqui tem a botija de água, aqui tem comida para você ir adiante. Eu estava no deserto sozinho, cansado, mas a Bíblia diz que ele voltou a dormir. Ele dorme, descansa mais um pouco, e o anjo do Senhor aparece pela segunda vez aonde está ele dormindo, aonde está ele deitado, e disse para ele: Elias, levanta, porque muito comprido será teu caminho. Deus tinha agido na vida de Elias. Elias conhecia quem era Deus. Ele levanta, come e bebe, e com a força daquela comida, a Bíblia diz que ele foi caminhando aproximadamente 400 quilômetros. Caminhou por aproximadamente 40 dias, diz a palavra. E quando Elias chega, Elias que já tinha visto Deus se manifestar, Deus agir, Elias chega no monte, e aonde ele está? No monte Horebe, no monte de Deus. Mas chegou ali, e em vez de ouvir a voz de Deus, a Bíblia diz que ele fez o quê? Foi para a caverna. Deus não te chamou para ficar na caverna. Deus aparece a Elias novamente e diz para Elias: sai da caverna, Elias. Elias, sai, tu tem ministério. Elias, você é profeta. E disse: Elias, sai para fora. A voz mansa e calma, delicada, porque o Senhor é delicado. O Espírito do Senhor. Por isso que a Bíblia diz que eis que estou à porta e bato. O Espírito do Senhor não adentra arrebentando tudo, tornando vendaval, temporal, terremoto. Deus disse para Elias: Elias, vai e volta pelo o teu caminho para o deserto de Damasco. Volta lá, Elias, recomeça lá. Elias, tu não quis deserto, mas o deserto não é para destruição, o deserto não é para falência, o deserto não é para derrota, o deserto é para a estruturação. Volta pelo caminho do deserto, aonde era o seu lugar, e agora vem e unge Azael rei sobre a Síria. Também a Jeú filho de Nise ungirás rei de Israel. E também Eliseu, que está arando a terra, você unge profeta em teu lugar. Deus sabe de todas as coisas. Elias já estava cansado, ele estava achando tudo difícil. Muitas vezes nós achamos difícil, nós estamos cansados, não dá mais para nós, nós achamos que não tem mais jeito. E Deus disse para Elias: Elias, você falou que estava sozinho, você falou que não tinha ninguém com você, Elias, mas deixa eu te falar uma coisa, volta lá e unge esse povo, unge eles, Elias. E Elias voltou e ungiu aquele povo. A Bíblia diz que estava arando a terra, estava trabalhando,
Porque Deus, quando vai chamar alguém, Ele não chama quem está desocupado, Ele chama quem está ocupado, quem está trabalhando. Porque o Senhor não tem prazer no preguiçoso. Ele vai e chama, separa. Eliseu, que estava arando a terra, a Bíblia diz que ele estava na 12ª, a 12ª juntas de boi, estava arando a terra. Chegou Elias e jogou a capa sobre Eliseu. Eliseu se desprende, porque ministério precisa se desprender das coisas do mundo. Ele mata os bois, ele destrói os aparelhos e coze a carne, para que nada prendesse ele no seu ministério. E a Bíblia disse: deixa eu só beijar meu pai e a minha mãe, e eu vou seguir. E continuou seguindo. Ele era fiel. Qual a última palavra que nós falamos quando eu acabei de ler o texto? Ele o quê? Servia. Sabe por que eu e você estamos aqui? Tudo isso, pastor, para me dizer isso? Sim. Sabe por que eu e você estamos aqui? Para servir. Não é só você que ficou, não, Eliseu. A Bíblia diz que tem 7.000 que não se dobraram a Baal, que não beijaram a Baal, que não se curvaram. Tem 7.000 crentes que ainda ora, tem 7.000 que ainda jejua, tem 7.000 que ainda cumpre com a palavra, tem 7.000 que ainda não se mistura com o mundo, tem 7.000 que ainda está na minha presença. Aonde estão esses? Tem alguém aqui nessa noite que ainda está na presença dele, que ainda jejua, que ainda ora, que ainda fala língua estranha, fala mistério, que ainda quer comer e beber do corpo e do sangue do Senhor? Se tem alguém aqui nessa noite, se coloca de pé. Use as minhas mãos para abençoar alguém que precisa de um milagre. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento ao meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Amém? Além do rio azul, as ruas são de ouro, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro nunca mais. Eu apresento ao Senhor nessa noite essa partícula de pão que representa teu corpo moído na cruz do Calvário, e esse suco de uva, Senhor, esse cálice que simboliza teu sangue que desceu no lenho da cruz. E com esta comida e esta bebida, Senhor, o final desse culto eu vou ungir as mãos para saírem daqui como profeta. Haverá na casa dessa pessoa desejo de profetizar, haverá palavras de vitória, não mais de maldição. Haverá palavras de bênção, Pai. Cada família aqui representada, pessoas são curadas, libertas, Senhor, através do teu precioso sangue. Famílias inteiras, Pai, passarão a te adorar e te servir. Haverá um novo tempo, Pai, de adoração para a tua casa, para a tua igreja. Restaura, Senhor, os corações nessa noite, e que cada um tenha vida e vida com abundância. Por isso eu consagro e abençoo
No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê diz amém. E todos podem comer em nome de Jesus. Parece até que estou vendo o céu se abrindo, e nas nuvens Jesus me chamando para com Ele encontrar. Aleluia. Transformado eu ali subirei, cantando um hino. É verdade. E um abraço apertado em Jesus eu quero dar. Finalizamos Apocalipse 21, versículo 6. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E quem quer que tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Eu e você fizemos parte dos vencedores e vamos morar no céu em nome de Jesus, amém? Você acabou de acompanhar uma oportunidade, e sempre que estamos na casa de Deus é uma oportunidade que Deus nos dá para adorar a Deus, cultuar a Deus. E também a noite de Santa Ceia, que foi maravilhosa, aonde comemos e bebemos do corpo e do sangue do Senhor. E a Bíblia é muito clara, esse é o remédio do cristão, esse é a forma que nós precisamos para caminhar, e assim como disse Paulo, até o final, e dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e agora me é reservada a coroa da vida eterna. Nós vamos um breve intervalo, prepare o seu copo com água e já voltamos para orar. A Estilo Motos, há 21 anos no ramo de motocicletas multimarcas, tem várias opções para você, amigo cliente. Faça uma visita ou ligue que vamos até você. Na Porto Alegre, em frente ao Parque Alvorada, fone 3523-3093. Confira mais novidades no nosso site. Lavacar Vanderlei, lavagem de automóveis, caminhões e máquinas. Na PR 180, em anexo à passarela na entrada de Marmeleiro. Lavacar Vanderlei, aqui o seu carro tem o cuidado que ele merece. Quando oramos, os céus se abrem. Deus, do seu trono de glória, ouve o nosso clamor e se apressa em responder à nossa súplica. Creia no seu coração e junte-se a nós. Vamos orar, vamos falar com Deus. Muito bem, momento da oração. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos, Senhor, na Tua presença nesse momento. Eu apresento todas as pessoas, Pai, o qual me ouvem, as famílias aqui representadas através, meu Deus, do programa, através da fé dessa pessoa. Toca, meu Deus, em cada vida, restauração familiar, restauração, meu Deus, nesse casamento, com os filhos, com os pais. Senhor, toca agora, arranca as mazelas, arranca, Pai, esse espírito de contenda, meu Deus, que há dentro desse lar, desta casa, esse momento tão difícil que essa pessoa está vivendo, a dor, o desespero. Leva embora, Senhor Jesus, agora. Eu estou paralisando toda a ação do inferno, todo o mal seja queimado em nome do Senhor Jesus, e eu venho consagrar esta água, meu Pai, que assim que ela beber, ela seja curada. Consagro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Toma desta água, creia no milagre. Deus te abençoe em nome de Jesus.